Vamos lá. Boa noite a todos. Sobre a mensagem presidencial 25-26 do presidente Francesco Arezzo, do Rotary Internacional Unidos para Fazer o Bem, declara então aberta a 19ª reunião ordinária do Rotary Club de Maringá, Parque do Ingá. Agradeço a presença dos nossos convidados hoje, o nosso palestrante, o Gustavo, que está aqui conosco, a Ana, a mãe da Ana, são os três visitantes, e a nossa intercambista, a Miri. Quero trazer para vocês um momento de espiritualidade, no qual fala em Em Romanos 8 diz: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam ao Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E que assim a gente possa refletir que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem, que unidos a gente possa fazer coisas grandes, e é o ideal de servir do rótulo. Que o Senhor possa nos dar direcionamento e guie sempre os nossos caminhos. E esse clube que sempre faça a diferença por onde passar. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Quero trazer as datas comemorativas, tá? Nós temos no mês de dezembro, ainda dando continuidade de novembro, justamente a palestra que nós vamos ter hoje, a prevenção e tratamento de doenças. Então, eles lembram que a gente precisa focar nisso. Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional do Portador de Deficiência. Dia 3 também comemora-se é lembrado o Dia do Deficiente Físico. Dia 4, Dia do Pedicuro. Dia 4 também, orientador profissional e o perito criminal, o oficial. E dia 9 é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E dia 9 também comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. Gostaria de lembrar que semana que vem nós vamos ter a nossa festiva. Então, né, já estão todos convidados. Eu sei que a Mili vai estar em viagem juntamente com a Ana, né? Acho que a Lula também vai. Mas a gente gostaria muito que vocês estivessem. Nosso governador vai estar presente. E é um momento especial para o clube. Então, eu quero, sem mais delongas, agradecer muito a presença do Gustavo, né? E o Gustavo vai trazer um tema para nós para conscientizar sobre a questão do Novembro Azul. E por causa de agendas, a gente conseguiu encaixar para hoje. Então, Gustavo, quero passar a palavra para você. Eu estou com a sua apresentação aqui. A hora que você quiser se apresentar, né, falar qual é o seu histórico, fique à vontade, tá bom? Então, beleza. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui, não consigo? O Eu acho que meu... sim, tá liberado, que daí você fica à vontade também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês já. Vocês estão conseguindo observar ou ver? Tá Coisa deu abrindo um... ainda. indo. Agora sim. Agora sim. Sim. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, então, pessoal. Então, meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo, eu sou formado aqui na Unicesumar, tenho minha pós-graduação em análise de comportamento pelo Instituto Brasiliense de Análise de Comportamento, sou formado em terapia comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Hoje eu faço a minha pós em neurociência pelo Mackenzie e sou membro fundador da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidência. Sou psicólogo clínico, né? Sempre gostei de trabalhar com clínica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre autocuidado com relação aos homens, porque querendo ou não, pela minha prática clínica, apesar de eu ter bastante homens que vêm para a prática da psicoterapia, ainda assim é um tema no qual a gente deve conversar com mais afinco, porque de fato o engajamento do público masculino com relação à prática de saúde mental é muito baixo, tanto que inclusive a maioria das pessoas, o modus operandi dos homens funciona mais ou menos assim. A mulher manda mensagem para mim perguntando se tem horário, normalmente é sempre para o marido, o que na verdade eu sempre acho muito estranho, levando em consideração que é um público que sempre fala assim, não, que eu vou lá, que eu vou fazer acontecer, mas a coisa que normalmente a maioria dos homens mais tem medo é de muitas vezes se cuidar. Então a gente vai falar um pouco sobre autocuidado para o público masculino. E então, por que tem que falar isso aí com os homens? Porque a gente tem uma cultura, querendo ou não, de cultura que a gente tem que aguentar o máximo que a gente pode fazer.
Homens foi ensinado a engolir muita raiva, muito cansaço, porque o homem tem que ser desse jeito, tem muito estresse, muita irritabilidade e consequências para tomadas de decisão e relacionamento. Tanto que a maioria dos homens que vem procurar está muito relacionado a chegou o extremo do extremo, então ixi, acho que tá dando algum eco, mas, enfim. Quando eu falo extremo do extremo é o seguinte: chega um psiquiatra, me recomenda um paciente para psicoterapia, e normalmente é um homem, eu vou fazer uma entrevista com ele, e normalmente essa entrevista sempre começa com: o psiquiatra mandou vir aqui porque ou ele me internava no hospital psiquiátrico para eu fazer terapia lá ou fazer terapia lá fora. Essa semana, por exemplo, eu tentei me matar, eu não consegui. Normalmente as sessões com homens começam mais ou menos nesse sentido. Porque normalmente eles esperam acabar com tudo, chegar no ápice, no ápice, no ápice do problema, para depois a gente tentar consertar. Isso é muito diferente das mulheres, apesar que a gente está com bastante mulheres aqui, e vai uma informação muito interessante. Agora eu não vou lembrar a parte específica do nosso cérebro, mas as mulheres elas têm muito mais inteligência emocional do que homens, e existe um fator importante para isso. Não é que homens não acreditam tanto nisso, porque a gente tem essa ideia de que mulher é muito emocional, mas muito pelo contrário. A maioria das tentativas e conclusões sobre a questão do suicídio é homens. Homens apresentam muito maiores taxas de depressão e ansiedade com relação às mulheres. Por quê? Porque quando a mulher está passando por alguma situação, eu vejo que a maioria do público feminino que eu atendo vem para a psicoterapia quando o problema vai acontecer. Olha, eu estou sentindo que meu coração está palpitando. Olha, eu estou sentindo que eu não estou conseguindo dormir. Estou tendo um problema no início do meu relacionamento e por aí vai. Mas no caso dos homens, eles vêm aqui quando já perderam tudo. Quando a família já abandonou, quando o álcool já tomou conta, que a gente vai falar um pouco sobre isso, e por aí vai. E aí é um trabalho muito árduo para a gente conseguir colocar esses caras de volta nos trilhos. Então, por isso que é muito importante falar isso com homens. Inclusive, questão relacionadas à paternidade, a cuidado, olhar, isso também é muito escasso dentro do linguajar que eu atendo com relação aos homens. Por isso que é muito importante a gente falar disso com eles. Então, eles confundem muito autocuidado com fraqueza, sendo que, na verdade, o autocuidado é estratégia. Então, fazer a manutenção. Que tipo de manutenção? Manutenção de regulação emocional para diminuir questões relacionadas ao estresse, prevenção de burnout e principalmente para quem é empresário ter uma liderança minimamente saudável. Quantos exemplos a gente não vê nas redes sociais de chefes ou de líderes ou de empresários que as pessoas preferem muito mais trabalhar de Uber do que trabalhar com aquela pessoa? Nada contra com relação às pessoas que trabalham com Uber, mas tem muita gente que prefere muito mais trabalhar de forma autônoma do que estar dentro de uma empresa, porque muitas vezes o chefe daquela empresa ele é uma pessoa completamente descompensada. Mas, então, por isso que a gente tem que entender que o autocuidado com relação aos homens não vem só do fato de deixar a cabeça deles ok, mas também de tomada de decisão. Então, qual é a decisão que eu vou tomar para mim, para o meu relacionamento, para a minha empresa, para os meus filhos, para a minha vida? Tudo isso tem que ser pautado naquilo que é real, naquilo que é material, naquilo que é racional. Porque se for depender de uma pessoa que não tem tantos aspectos de regulação emocional envolvido, pode acontecer dessa pessoa tomar decisões para a vida, para os filhos, para a família completamente inadequados, que normalmente é o que acontece. Então, pilares práticos do autocuidado. Eu sempre falo que tem três coisas que, não quero pisar nunca o pé dentro de um psiquiatra ou dentro de uma sala de psicoterapia. Então, tem três coisas muito importantes, que é sono, exercício físico e alimentação. Todas coisas que parecem muito fáceis, mas são muito difíceis de continuar engajado, levando em consideração o contexto que a gente vive hoje, mas a gente tenta, né? Então, o sono, ele é muito importante, por mais que às vezes a gente não toma tanto cuidado com relação a ele. Sono é muito importante. Então, ter hábitos de higiene do sono, porque isso ajuda não só na cristalização de memórias, mas também faz parte para a saúde do nosso cérebro. Um paciente, por exemplo, que entra para mim com depressão, uma das coisas que a gente vai ver inicialmente vai ser sono, porque um paciente que não dorme é um paciente que emocionalmente não vai estar regulado. Movimento físico, então, exercício físico é importantíssimo, importantíssimo, não tem como a gente abdicar. Gustavo, mas eu não gosto de academia, então caminhe. Eu não gosto de caminhar, então joga bola. Mas eu não gosto de jogar bola, então anda de bicicleta. Tem um monte de coisa que a gente dá para a gente fazer, né? Conexão social, então é muito importante a gente ter relacionamento com outras pessoas que sejam pessoas
legais. O que que significa que seja uma pessoa legal? Uma pessoa que você possa se vulnerabilizar e ela acolher, uma pessoa que você possa contar. Ah, homens normalmente têm muito amigo, mas poucos daqueles amigos o homem ele pode se vulnerabilizar. O que que é se vulnerabilizar? É falar, poxa, cara, lá em casa não tá legal. E o cara fala assim, pô, mas o que que tá acontecendo? É muito difícil. Normalmente as pessoas, o homem chega com outro homem e fala, ah, a minha mulher tá com um problema. Ah, tem um jeito muito legal de resolver isso. Vamos pegar e vamos trair. Acontece muito isso. Acontece demais isso. Então, conexão social muito importante, gestão de estresse, né, principalmente ferramentas para regulação das emoções e principalmente check-up médico. É, olha, até tem um caso que eu apresento em congresso, bem rápido esse caso, mas assim, era um paciente que ele não tinha uma perna, né? É um paciente, ele é mecânico, etc. E ele sofria de dor por causa de um acidente que ele teve, né? E uma vez durante as sessões de psicoterapia, eu falei, olha, cara, com relação a essas questões de dor, dor física, você precisa procurar um médico, tomar alguma coisa para essas dor fantasma que você sente. Ah, eu não tomo remédio, que negócio de tomar remédio? Rapaz, eu prefiro ficar com essas dores aí. E passa dia, passa dia, passa dia, não tá conseguindo mais trabalhar direito, não tá mais dormindo direito, estresse atrás de estresse, e aí começa a ficar mal, começa a ficar mal. Aí teve um dia que ele já não aguentou mais. A mãe dele chegou para ele e falou assim: Olha, tem esse medicamento aqui que eu tomo para dor, que é um medicamento forte. Eu vou te dar para você testar, para ver se dá uma diminuída nas suas dores fantasmas, né? Aí ele tomou dele, nossa. Aí ele veio para a sessão e falou assim: Nossa, Gustavo, você acredita que o negócio. Até dormi bem, cara. Trabalhei melhor. Eu falei: Nossa, ora, velho. Você está redescobrindo a roda de novo? Parabéns, é assim que funciona. Desde o século XIX, a medicina está desse jeito. Dele, uau! Então é assim que funciona. Então, sono e energia mental. Então, sono, como recarga, restauração física, mental completa, diminui a irritabilidade e decisões ruins, então, consequência direta de privação de sono. Tem que ter uma rotina fixa, então isso é importante não só para os homens, mas para todo mundo. Então, o que que é uma rotina fixa? O nosso cérebro ele foi feito para ter rotina. É dormir tal hora, acordar com tal hora, comer tal hora. Ah, Gustavo, mas isso é chato. Mas para o nosso cérebro é muito importante. É muito importante a gente manter uma rotina, hein? É saudável para a gente. Por isso que a gente tem uma coisa que chama ciclo circadiano, que é onde o nosso corpo ele começa o horário de dormir, começa a dar umas 10 horas, já começa a ficar com sono, chega umas 11h30, a gente começa a ficar com fome, que é o nosso ciclo tendo que o nosso corpo funciona, porque o nosso corpo ele é condicionado pelos nossos hábitos, né? Então, não estou conseguindo ver, mas homens, é porque tem um negócio aqui em cima, mas homens e saúde mental. Então, tabu da vulnerabilidade, pressão cultural de ser forte, impede de homens de buscar ajuda e reconhecer suas próprias necessidades emocionais. Então, como que aparece no homem? Normalmente é irritabilidade, o cara fica muito silencioso e principalmente explosão. O cara não tá bem, é o cara, de repente, você perguntar uma coisa, nossa, você guardou aquele, amor, você guardou aquele negócio que eu pedi para você guardar? Pronto, vira um rebento em casa. Aí começa uma gritaria, a pessoa começa a brigar. Então, é a primeira coisa você perguntar, mas está acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso aqui é muito comum, tá? Essa frase. Entra na terapia, e aí, como é que foi tua semana? Tá tudo bem, tá tudo certo. Semana passada tá tentando tirar a própria vida, mas hoje tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje não tem problema nenhum, já passou. Mas bom, enfim. Raiva. Muitas vezes essa raiva vem como inimiga ou vem como uma forma da gente tirar informação. Então, raiva como um sinal de limite, indica que algo precisa de atenção, problemas de explosão ou de repressão de alguma coisa, e causa como impactos no trabalho e na família. Então, eu falo para meus pacientes que todo dia é um copo que enche. Então, um copo você acorda, aí o trânsito começa a ser um pouco mais complicado, aquele copo começa a encher. Aí acontece alguma coisa no trabalho, aí aquele copo começa a encher. Todo dia, eu falo para os pacientes, todo dia a gente tem que buscar uma regulação emocional para a gente esvaziar esse copo todos os dias. Porque, neurocognitivamente falando, imagina que todos os dias a gente fique liberando cortisol e adrenalina todos os dias. Essa emoção, ela tem que subir durante o nosso dia, mas ao mesmo tempo a gente tem que descer. Quanto mais tempo a gente passa estressado sem se regular emocionalmente, mais a gente tem dificuldade e impede o nosso sistema imunológico de trabalhar direito, nosso sistema cardíaco também fica meio complicado, ele também
começa a trabalhar de uma forma equivocada e principalmente acaba acumulando muita gordura. Então, a questão do estresse, e principalmente relacionados ao cortisol, que é um dos hormônios que faz com que a gente fique muito estressado, é a regulação disso. Então, é sempre importante, o dia que está estressado, tente terminar o dia bem. Tente fazer algo que te faça bem. Mesmo que seja dormir, conversar com alguém, dar uma caminhada, coisas que são minimamente saudáveis, em vez, por exemplo, de beber, fumar e por aí vai. Então, algumas das regulações emocionais, habilidades de quem normalmente eu passo para pessoas que são de liderança. Então, é importante, primeiro, nomear as emoções, técnicas dos 10 segundos, pausar antes de reagir, o famoso antes de você responder aquela pessoa, respira, conta até 10, dá uma olhada, perceba o que você está pensando em fazer. Respiração, mais grounding, que é um tipo de técnica que ele é específico para diminuição de ansiedade e raiva, tanto que, para quem já assistiu aquele filme Divertidamente, principalmente o 2, se você reparar, a raiva e a ansiedade são dois dos bonequinhos que não têm nariz. Isso é proposital porque uma das coisas que faz com que a gente regule a nossa raiva e a nossa ansiedade é exatamente a respiração. Então, responder diferente, melhor do que apenas reagir. Então, receber alguma coisa, para, pensa, respira. Fala assim, alguém veio no seu trabalho e falou alguma coisa que você não gostou. Em vez de responder, você fala assim, velho, daqui a pouco eu vou conversar com você, eu tô pensando numa parada, depois a gente conversa. É muito melhor do que você simplesmente só reagir. Então, perdão e autocompaixão, isso é uma coisa também que homens têm muita dificuldade de fazer. Isso é uma parada, uma questão um tanto quanto Devia difícil, ter né? trazido. Oi? Um tanto quanto difícil, porque é uma questão mais existencial, né? O que que é perdão, o que que é autocompaixão, porque a gente confunde, principalmente homens confundem motivação com autopunição. O que que significa essa questão da autopunição? De que quando eu erro, eu preciso me punir. Só que eu sempre falo o seguinte, que se bater e se autopunir educasse, todo mundo que era escravo era doutor. Então, a questão é, se bater e se maltratar, se auto-maltratar te levasse para algum lugar, todo mundo já estaria muito bem, a gente não estaria com tanta depressão, tanto estresse no mundo. Então, perdão como libertação mental, redução do estresse fisiológico, e perdoar a si mesmo é também esse sinônimo de maturidade, lidar com os nossos erros de uma forma mais saudável. Entender que perdoar também não é esquecer, é tirar um peso emocionalmente das costas. Homens precisam aprender a perdoar a si mesmo antes de cometer outros tipos de erro, né? Então, coisas que são importantes, então, para homens, que seria mais ou menos o nosso encerramento de hoje. Apesar que deu para dar uma enxugada um pouquinho, porque eu também não quero tirar tanto tempo aí da reunião de vocês. Mas coisas que ficam para vocês também praticarem durante a semana. Sempre é importante fazer um check-up, um check-in emocional. Eu falo que é sempre importante a gente levar tipo um termômetrozinho na cabeça de 0 a 10. O que que é esse de 0 a 10? Poxa, eu tô me sentindo estranho hoje, eu tô muito irritado. De 0 a 10, quanto você tá irritado? Ah, eu tô 5. Então pausa um pouco, respira, vai tomar um café, vai tomar uma água, vê se diminui um pouco esse estresse. Ah, Gustavo, por que que eu falo para ter esse mais ou menos termômetro? Para principalmente você se perceber, porque tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, Gustavo, do nada eu fui lá explodir. Ah, do nada eu fui lá e falei. Do nada, não. Às vezes, se você parasse um pouquinho para pensar durante essa semana como você estava se sentindo com relação ao estresse, você vai ver que você já estava no pico, você já estava para estourar. Só precisou um gatilho para você estourar. Então, check-in emocional, movimento, faça atividades físicas, é um dos nossos maiores reguladores emocionais que tem. Por exemplo, atividades físicas de corrida ajudam bastante, e é até um tanto quanto de manutenção para as pessoas que têm depressão. Então, atividades que envolvem muito cardio ajudam em questões relacionadas à depressão e ansiedade. Uma pausas conscientes, então momentos para você respirar ao longo do dia, que é o momento do café que a gente tira no meio do nosso trabalho para a gente parar, respirar, pensar o que está acontecendo na nossa vida. E um descanso real, que seria um sono de qualidade e de recuperação. Então, autocuidado também é sinônimo de responsabilidade. É garantir com que a gente esteja inteiro para cuidar de quem importa. É igual aquela metáfora do avião. Se um avião estiver caindo e tiver uma criança do lado,
você no primeiro precisa, você não pode primeiro salvar a criança, primeiro você salva a si mesmo do que salvar a criança, porque a partir do momento que você não consegue se salvar, como é que você vai ajudar uma outra pessoa? Então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Sei que foi um pouco tanto enxuto, mas como eu falei, não quero tirar tanto tempo da reunião de vocês. Então é isso, pessoal. Excelente, Gustavo. Agora eu só tenho que aprender como é que eu tiro o negócio de compartilhar aqui, mas uma hora eu vou descobrir. Me ouvem bem? Todos me ouvem? Sim, Eva. Sim, Ah, Eva. ótimo. Desculpa o problema sonoro. Eu, eu acho esse tema super válido para o mês de novembro, é a segunda palestra que eu assisto, e realmente você conseguiu resumir, né, como um todo, essa questão que não só o autocuidado, a gente cuidar do próximo, né? Então é um desafio, a gente que lida com clientes o dia todo, lida com pessoas, com fornecedores, a todo momento a gente está vendo, e às vezes nós mesmos estamos passando por esses momentos. Então o tema é bem propício, né? Novembro fala sobre essa questão do cuidado e também fala sobre a questão da diabetes, que está tudo alinhado, sono, comer, o sono, a questão das atividades físicas e tudo mais. Então, Uhum. agradeço muito, né, as suas colocações. Se alguém tem dúvida ou questionamento, né, pode abrir o microfone, a gente está aberto a ouvir. E, e eu queria que você falasse também onde fica a sua clínica, né, para você Uhum. estar em Maringá, para que a gente possa conhecer, e se você faz atendimento online também, para você poder aproveitar e apresentar o seu trabalho. Ah, não, tudo bem. Minha clínica fica na Avenida Paraíba de Souza, 480. Fica na Clínica Master, perto do lado do Instituto do Rim. Eu faço atendimentos online, né, e presenciais, tanto adulto quanto de adolescentes. E eu tenho minhas redes sociais também, para quem quiser me seguir, que é arroba. Será que eu acho que eu vou colocar no chat o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Então é arroba psi.gustavo.hf, que lá eu posto algumas coisas também relacionadas a práticas de saúde mental. E, e é basicamente isso. Então minha clínica fica aqui em Maringá mesmo. Muito bem. Muito obrigada. Então, dando sequência à nossa reunião, você fica convidado para ouvir um pouquinho da fala da Mili, que preparou a apresentação. Mili, vou passar a palavra a você. Quero agradecer também ao convidado Homero, que está presente, aos outros companheiros que entraram também. É sempre uma alegria tê-los conosco, tá? E aí, Mili, você consegue auxiliar ela para compartilhar aí, ou prefere que eu compartilhe por aqui? Eva, eu acho que é melhor você compartilhar, porque eu não sei como fazer. Do you know how to share? Eu não sei. Ah, Eu passei para a Alica também. Ai, ótimo. Pronto, já está resolvido. tem como É aumentar simples. isso? Sim. Só peça para ir passando, avisa ela e aí a gente já faz. Tá, Ah, perfeito. I can hear Eva. Não, me neither. É, pode começar? sim. I can start. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Amélia. Ahn, não sei. How do I say it? I'm nervous. Ela tá nervosa. Estou nervosa. Ahn, parece. Respira, usa a técnica do psicólogo. Respira 3 vezes e continua. Ah, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Amélia Reis, tenho 17 anos, eu sou da região de Central Coast, no estado de New South Wales, na Austrália. Fui dançarina por 14 anos, algo que sempre amei. Mas também sou apaixonada por mergulhar com tubarões. Minhas matérias favoritas são biologia e química e pretendo cursar biologia marinha na faculdade. Next slide. I forgot. Próximo. Isso.
Tenho dois cachorros, a Lucy e a Minnie. Também tenho três irmãos. O Bo, o mais velho, que tem 22 anos. Recentemente tive um bebê. Teve um bebê, meu primeiro sobrinho. Ele e seu namorado Rhiannon, que também tem 22 anos, são pais incríveis. Meu segundo irmão, Ken, está se formando como eletricista. A mais nova da família e minha irmã Eve, de 12 anos, que eu amo muito. Ela é apaixonada por esportes, joga futebol e netball e também já fez dança. Meus pais, Paula e Ken, fazem parte da força policial. Meu pai é sargento detective e a minha mãe operadora de emergência da polícia. Nos slides vocês podem ver fotos da família e dos meus cachorros. Next. Cultura australiana. Gostaria de falar um pouco sobre a Austrália. E um país extremamente diverso na cultura. Temos poucas comidas típicas australianas. Ainda é um país extremamente. Oh, wait, no, I've repeated. Ainda assim, há algumas das quais nos orgulhamos bastante. Um exemplo e o Vegemite, que é uma pasta salgada que geralmente colocamos no pão com manteiga. A maioria dos estrangeiros não gostam, mas a maior parte dos australianos, inclusive eu, adora. Outro alimento muito querido é pavlova, um delicioso bolo de merengue. A Austrália também é conhecida por sua grande variedade de animais, como aranhas, cangurus, cobras e koalas. Além disso, temos lugares incríveis como a Ópera de Sydney, a Harbour Bridge e o meu favorito, a Grande Barreira de Corais, o único ambiente natural do mundo visual do espaço. Nas fotos da slide conseguem ver esses lugares. Algumas curiosidades sobre a Austrália. Há mais cangurus do que pessoas no país. 27 milhões de pessoas e 53 milhões de cangurus. E é um dos únicos lugares do mundo que é simultaneamente um continente, país, ilha. Sobre o sistema educacional. Next. Próximo. Sobre o sistema educacional, estudamos do jardim de infância ao 6 anos e depois seguimos para o ensino médio, que vai do 7 ao 12 anos. Estudei na escola St. John the Baptist, uma escola católica, e depois foi para o Greenpoint Christian College, uma escola cristã. Nos slides há fotos minhas com minha irmã em nossos uniformes e também uma foto minha com meus pais no dia da minha formatura. Próximo.
Perfeito. Minhas experiências no Brasil. Durante o meu intercâmbio, aprendi a me adaptar à comida e ao estilo de vida daqui. Cumprimentar todos com um abraço e um beijo se tornou normal para mim. A língua que não ensino, eu não entendia, aos poucos fui compreendendo e eventualmente comecei a falar, mais ou menos. As refeições, afeições. Quase sempre com arroz e para muitas famílias também feijão. Passarão a fazer parte da minha rotina. Viajar pelo Brasil tem sido uma experiência incrível. Conheci Campo Grande, Curitiba, próximo, Amazônia, e esse muito legal viagem. E próximo, Rio de Janeiro, muito boa. Eu fiz essa viagem com 6 australianas e muito legal. Próximo, eu fui Fortaleza com minha segunda família e muito boa viagem. Eu amei isso. Próximo, Bonito e Pantanal, muito legal. Eu fiz isso 10 dias, eu acho. Eu não lembro, mas muito, muito legal com Belo Brasil? sim, Belo Brasil. Eu fiz Amazônia e Rio de Janeiro e Bonito Pantanal com Belo Brasil. E próximo, eu fiz isso, viagem com minha família da Austrália e esse muito legal. E a minha família, eu fiz, não, eu amo eles e eu amo esse viagem. E em alguns dias viajarei para Florianópolis com minha família, primeira família. A Rotary. Rotary tanto na Austrália quanto no Brasil tem sido absolutamente incrível e essencial para minha experiência. Próximo. Famílias anfitrias. Minhas famílias anfitrias foram maravilhosas. A primeira me acolheu de imediato e me fez sentir em casa desde o primeiro momento. Como que eu falo? Desde o primeiro momento. A minha irmã, não, a primeira momento. Minha irmã Ana se tornou minha melhor amiga. É realmente uma irmã para mim a vida toda. Meus pais sempre serão meus segundos pais e sou eternamente grata por tudo que fizeram por mim. Minha segunda família anfitriã também foi incrível. Sou muito grata por terem me proporcionado uma viagem inesquecível para Fortaleza e por terem me recebido tão genuinamente como parte da família. Próximo. Escola.
A escola foi uma experiência fantástica. Fiz muitos amigos já no meu primeiro dia e todos me E todos me acolheram? e todos me acolheram com muito carinho. Meu grupo de amigas é extremamente amoroso e sei E posso contar? I can't talk. Eu sei que posso contar com eles para qualquer coisa, sempre sem Julgamentos. Julgamento. julgamentos. O objetivo foi uma escola incrível, organizarem vários eventos como as Olimpiadas, nas quais ficamos em último lugar, mas pelo menos nos divertimos tentando. E o Oscar, onde produzimos filmes e os apresentamos para toda a escola que depois escolher o melhor. Este ano. Próximo. Obrigada. Este ano de intercâmbio me transformou da melhor forma possível. Tornei-me muito mais confiante sobre quem sou e sobre o que quero para o futuro. Parei de ai, meu Deus, me preocupar tanto em perder coisas e aprendi a Desacelerar. I can't pronounce that. E aproveitar cada momento. Deixei de focar no que farei amanhã e passei a dar mais atenção ao que estou vivendo hoje. Muito obrigada ao Rotary, às minhas famílias anfitriãs e a todos que fizeram parte desta experiência. Tchau. Excelente, Mili, muito bom. Excelente apresentação. Realmente foi uma grande alegria receber você no nosso clube. Muitos aplausos aqui para a sua apresentação. Toda em português, parabéns. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, aproveitar sobre a Austrália, sobre a experiência dela. Temos pessoas novas aqui, fiquem à vontade. Obrigada, Eva. I don't think no. Não. Muito Vocês lindo, muito lindo. Parabéns, parabéns, Mili. E aí nós Obrigada. temos, ó, sua Oh, flor. que legal. Eu acho. Nós entregamos a flâmula para ela É. quando ela teve uma visita. Ela tem uma flâmula e ela vai levar. A mãe dela, que é rotariana, esteve aqui também, levou uma flâmula e levou mais uma para entregar para o clube dela. Né? Nós agradecemos. O Rotary é isso. Nós queremos muito, Mili, em um outro momento, fazermos projetos com sua cidade, com projetos que a gente possa continuar essa ligação, que o intercâmbio é isso. Já tem, acredito que 30 dias para você ir embora, talvez menos, né? A emoção vai batendo, porque vai ficar saudade, mas que saiba que sempre o Clube Maringá, as portas com certeza, né, serão abertas. E logo nós vamos ter mais uma apresentação. Para quem não sabe, nós temos a intercambista Lola, que é da Argentina, que está aqui, tá? E nós temos a Shine,
que também está com a gente, que é de Taiwan. Então, esse clube se alegra aí de estar com 3 intercambistas, né? E a primeira a se despedir desse ano é a Mili, né, Mili? Então, eu quero convidar todos para a gente tirar uma foto, que já estamos indo para a reta final. Quem puder abrir as suas câmeras para a gente registrar esse momento. E nós temos aí a companheira Renata, não sei se estão me ouvindo, Marlon, mas eu vou aproveitar para registrar, tá? E 1, 2, 3, aqui no Brasil dizemos X. Ficaram lindos. Renata deu tempo, ficou linda também. Muito obrigada. Eu quero. Oi, Eva, podia Oi. pedir para o Homero se apresentar, aproveitando aqui mais essa oportunidade que nós estamos gravando. Isso, exatamente. O Homero está participando das últimas 4 reuniões. Alguns companheiros não conhecem, né? Ele esteve conosco até já chegou no dia de festa, né, seu Manuel? Chegou no dia do boliche. E aproveita, Homero, né, para se apresentar, dizer o que você faz, né, quais as ações que você já fez, seus filhos, fiquem à vontade. Então, obrigado. Escutando a experiência da Amília, ou Amélia, né? A gente fica muito feliz porque eu tô com 53 anos e a minha vontade era ser intercambista. Então, eu sempre conheci algum amigo do Rotary e eu não sabia como acessar. Então, eu sabia que vários amigos meus tinham ido para a Turquia, tinham ido para, não sei, para o México, outros para os Estados Unidos. Aí a gente tinha recebido pessoas da Austrália e eu não sabia como funcionava. Então, assim, sempre tive esse sonho de estar me aproximando cada vez mais do Rotary, mas não tinha muito entendimento. E agora já estou com a terceira, né, reunião com vocês. Eu sou médico veterinário, trabalho com distúrbios comportamentais de cães, né? E tenho 2 filhos eles completaram 6 anos agora, são gêmeos, né? Henrico e Vitório, super ativos. É encantador esse programa que o Rotary faz, porque eu acho que é uma experiência única na vida e vai repercutir pelo resto da vida. Eu tenho alguns amigos nossos que eles têm um contato de família, de pai, mãe, lá nos Estados Unidos, que eles foram para Denver, no Colorado, e tem contato até hoje. Eles estão com 50 anos e se perdura, né, até hoje essa amizade. Então, assim, parabéns e que eu tenha a oportunidade de estar cada vez conhecendo mais esse programa e se eu puder ser de ajuda para poder contribuir, assim, a gente vai estar de coração aberto aí para poder fazer parte. Obrigado e parabéns, viu? Leve um pouquinho do Brasil com você e a gente fiquei curioso agora. Quem sabe meus filhinhos vão conhecer a Austrália também. É. O Homero, obrigada, Homero. Eu Vou conheço o levar. Homero. Prazer. Obrigado, prazer. Obrigada. O Homero é meu convidado, conheço ele há 15 anos, casado com a Cibele, ele não mencionou, né? Ela vai ficar chateada. Não, muita Cibele, coisa. eu Perdão. sei, a gente fica nervoso. E aí a Cibele também trabalha com corretora, eles são clientes lá também, há muitos anos eu conheço, e nós fizemos um trabalho juntos de voluntariado, ele fez um programa de treinamento para 2 apenados. A gente fez um trabalho com o Instituto de Retenção, como é o nome mesmo? Eu esqueci o nome da É recolhimento, me lembro agora. os adolescentes privados de liberdade, É, eles ficam nesse lugar chamado Sense, aqui, sim. né, no Paraná, Isso, e de aí Maringá. foi quando nós fizemos mais um trabalho juntos. Ele ficou meses com esses 2 jovens, e depois eu trouxe eles para fazer o treinamento dentro da minha empresa, então ficou mais um tempo. E foi assim que eu conheci os grandes desejos de ajudar do Homero. Então, eu fico feliz de trazer, ele é sempre muito ativo. Morou nos Estados Unidos, ele morou em Missouri, ficou
quantos anos lá, fazendo internato de adestramento, numa das melhores escolas de adestramentos do mundo. Então, é uma pessoa que já serve para a polícia, ele tem alguns cães que coletam drogas, assim, que foram treinados para ajudar a comunidade, de fazer coletas grandiosas a nível nacional. Então, é um mundo diferente, é o mundo do cão, né, do pet, mas a gente sabe que a gente contribui de uma certa forma significativa. Não é só você, me que trava na fala, e que a gente contribui para a comunidade. Então, Nomero, seja bem-vindo, né? E quero dizer também que eu vou compartilhar o teu currículo lá com o pessoal do clube. Ele faz parte da segunda IPI de Maringá também. E acho que de tudo que você passou do seu currículo eu trouxe para você. Tá bom? Se alguém tem alguma mais dúvida também, fica à vontade. Pessoal, chegando à reta final da nossa reunião, quero perguntar se alguém tem alguma colocação a fazer ou algum ponto a perguntar. Não? Tranquilo? Quero, então, ir para a parte final da nossa reunião. Tem recados da Secretaria e da Tesouraria, Lica? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Todas as mensalidades praticamente estão em dia. Faltam dois, eu vou mandar o boleto. E a Rotaríada tem, acho que também praticamente todos já acertaram o valor. E aí a gente aguarda agora o jantar, né? Do dia 10 para a gente acertar com a fornecedora Tá do ótimo. jantar, tá ok? É Bem isso. lembrado. Muito bem, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é sempre uma alegria, né, estar com vocês. Nos vemos semana que vem e depois nós vamos ter férias e vamos voltar só em final de janeiro. Então, eu quero já desejar um feliz final de ano para vocês, um feliz Natal, feliz Ano Novo para quem, né, eu não tiver contato, que aproveitem suas viagens, suas famílias, que possam viver bons tempos. Para a Mili, que está, né, para se despedir, nós vamos, né, estar lá no aeroporto para se despedir de você, então nos comunique no dia que for ser, o dia certinho. E agora já é comemorativa, né? Nós vamos receber a visita do governador, que é um momento sublime para o clube, né? Um momento mais especial do ano para nós de Rotary. Então, estão todos convidados. Nós fazemos uma festiva à tarde. Vamos ter um evento na escola CEMEI. Nós vamos fazer um projeto de entrega do projeto Entre Fios e Sorrisos, que nós vamos estar conscientizando as crianças a usarem fio dental, né, de um cuidado de prevenção da saúde bucal. Então, estão todos convidados a estar lá, né? A Rádio CBN vai estar lá também, cobrindo o evento. E depois nós vamos para a Assembleia. No caso, apenas os associados podem participar das 3h30 às 5h30. E aí nós vamos para a nossa festiva, que acontece às 7h30. Então, para que a gente possa dar o início do protocolo às 8h. Estão, né, convidados para estar conosco lá comemorando juntamente com a confraternização. A gente vai ter brindes, vai ser um momento de alegria para levar o chocolate, fazer a brincadeira do chocolate. E nós vamos aí finalizar com chave de ouro a nossa metade do nosso ano rotário. Porque aqui o ano rotário começa em julho, tá? Gustavo, Homero, tá chegando, a gente começa em julho. Então a gente está no meio do nosso ano, tá? E para finalizar a nossa reunião sobre o lema rotário do presidente Francisco Aredes, Unidos para Fazer o Bem, declaro então encerrado a nossa reunião ordinária do Clube de Maringá, do Parque de Ingá. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Um abraço. Eu estou indo para a reunião do Irma, logo a gente se vê aí, Jussara, tá bom? Um abraço, Mili, vão com Deus, Ana, obrigada, viu? Tchau, Maurílio, Ana. Obrigada. Tchau. muito boa a festa ontem, Maurílio, ó. Arrasou.